Você já parou para observar a quantidade de vezes que a vida te colocou exatamente diante da oportunidade que você dizia que queria e no segundo em que o desafio exigiu um esforço real, você deu um passo para trás e fingiu que não era com você? É impressionante, né? As pessoas passam a vida inteira repetindo como um mantra que querem evoluir, que desejam uma carreira melhor, um corpo mais saudável, um relacionamento maduro e uma mente em paz. Isso se aplica a absolutamente todas as áreas da sua rotina, seja naquele projeto pessoal que está mofando na gaveta do seu computador há mais de 6 meses, nos estudos que você sempre adia para a próxima segunda-feira, na sua saúde física que está pedindo um freio de emergência ou na forma como você se acostumou a aceitar uma rotina morna e medíocre simplesmente porque ela é previsível e segura. E aqui vai uma verdade dura, incômoda e que você provavelmente tenta evitar a todo custo. Não é a falta de tempo, não são seus pais, o seu chefe ou o algoritmo das redes sociais que estão te mantendo preso no mesmo lugar. O grande obstáculo da sua evolução é simplesmente você mesmo. As suas reações ansiosas diante da primeira dificuldade, a sua busca infantil por recompensas imediatas, o seu medo paralisante de parecer um iniciante desajeitado na frente dos outros e esse hábito silencioso de desistir só para não ter que encarar a dor de descobrir que você tem muito a aprender. É pesado ouvir isso, a gente sabe, mas também é a coisa mais libertadora que você vai ouvir este ano, porque no exato segundo em que você assume a responsabilidade e entende que a sua evolução depende única e exclusivamente da sua postura diante da vida, absolutamente ninguém mais consegue te segurar. E pra gente desmascarar essa falsa evolução com um olhar cirúrgico, a gente recorre àqueles personagens que marcaram a nossa infância nerd. Figuras icônicas que serviram de entretenimento nos nossos videogames, mas que guardam dilemas psicológicos incrivelmente profundos e universais. Se você não acompanha jogos de luta ou nunca soltou um Hadouken no arcade, não se preocupe em nada com isso. O nosso foco aqui não é dar aula de jogabilidade, mas sim usar a trajetória desses ícones da cultura pop como um espelho cristalino para olhar diretamente para sua vida real. E para quem conhece a história do Ryu, existe um detalhe na psicologia desse personagem que a maioria das pessoas deixa passar totalmente despercebido. A caminhada solitária dele pelo mundo, a busca obstinada por força e o treino ininterrupto sob o frio e a chuva nunca foram sobre acumular troféus, ganhar medalhas em torneios ou provar para o universo que ele era o lutador número 1 da Terra. A verdadeira batalha do Ryu sempre foi contra o pavor silencioso da estagnação. A história dele expõe uma contradição assustadora que talvez você esteja vivendo na pele exatamente agora. A trajetória de achar que evoluir é alcançar um destino final e no momento em que você chega lá, perceber que continuou exatamente o mesmo analfabeto emocional por dentro. Para a mente imatura e viciada em dopamina barata, crescer virou uma obsessão pelo resultado final, sem qualquer respeito pelo processo. A gente quer o topo da montanha sem ter que pisar nas pedras afiadas da subida. A gente quer o corpo perfeito sem a disciplina do treino, o dinheiro no bolso sem as horas de estudo invisível e a sabedoria sem ter que passar pela humilhação de errar. Se a mudança não for instantânea, a nossa mente interpreta o esforço como uma perda de tempo. E aí reside a maldição da geração moderna. O sujeito que passa a vida pulando de galho em galho atrás do atalho mais rápido no primeiro obstáculo real que a vida coloca na frente dele, desmorona e se sente o mais fraco, o frustrado e o maior impotente de todos. Traz isso para sua rotina um instante. Quantos livros você comprou e não leu nem 20 páginas? Quantos cursos online você acumulou na sua aba de favoritos e nunca assistiu um módulo completo? Quantas promessas de ano novo viraram poeira antes do final de janeiro porque você não viu um resultado gigantesco e mágico em 10 dias de esforço? E é exatamente por isso que nos próximos minutos a gente não vai ficar fazendo um resuminho de história de joguinho. Esquece esse entretenimento raso.
Aqui a gente vai usar a jornada do Ryu como uma ferramenta para encarar a sua vida, a sua estagnação e as desculpas confortáveis que você inventa diariamente só para não encarar a responsabilidade de construir uma transformação de verdade. Se você sente que está vivendo no piloto automático, rodando em círculos e esgotado pela ansiedade do futuro, desacelera. No bloco final desse vídeo, no momento da nossa terapia nerd, eu vou te entregar um protocolo prático em 3 etapas para você quebrar essa trava de vez. Respira fundo e vamos lá. Se for possível para você, feche agora todas as abas da sua internet, menos a do vídeo, é claro. E se for possível, diminua as distrações ao redor. Ajuste o seu fone de ouvido e deixe esse áudio funcionar como uma ancoragem sonora. A gameplay no fundo, sem cores vibrantes, rodando, serve justamente como um filtro visual para desacelerar a sua mente, limpando o seu cérebro dessa tempestade diária de estímulos frenéticos. A gente passa o dia inteiro sendo bombardeado por cortes rápidos no Reels, TikTok ou no feed do Instagram e acaba perdendo a capacidade de sustentar um raciocínio profundo sobre onde a gente realmente quer chegar. E aqui presta muita atenção, porque o que eu vou te dizer agora é de extrema importância para sua vida, porque essa parte é a parte onde a maioria das pessoas se engana sem perceber. Existe uma armadilha silenciosa e extremamente destrutiva quando a gente tenta mudar de vida: o fenômeno da falsa sensação de progresso. Estudos mostram que quando seu cérebro toma uma decisão fantástica, como se matricular em uma academia, comprar um equipamento novo de trabalho, salvar 50 vídeos de exercícios ou adquirir um curso caro, ele libera uma carga imediata de dopamina, a chamada recompensa antecipada. Você sente uma sensação gostosa de realização pessoal, sem ter feito ainda uma única grama de esforço real na prática. Nesse exato momento, o seu cérebro cria uma identidade fictícia que agora você é uma pessoa disciplinada, focada e em constante evolução. O seu cérebro confunde a intenção de mudar com a transformação real, e essa é a maquiagem psicológica mais perigosa que existe. Você passa os dias alimentando a ilusão confortável de que está caminhando para frente só porque está consumindo informações sobre crescimento, mas no segundo em que a vida real te exige consistência diária, resiliência no fracasso e execução prática no tédio da rotina, a máscara cai e você descobre que continuava sendo exatamente aquele mesmo iniciante, preguiçoso e inseguro de sempre. E aqui entra o Ryu, que é exatamente o espelho desse vídeo. Ele foi testado no limite da sua alma por essa exata tentação. No universo do Street Fighter, o atalho definitivo atende pelo nome de Satsui. Essa energia representa a promessa do poder absoluto instantâneo. O Satsui no Hadou cochicha no ouvido do lutador que ele não precisa mais passar 10, 20 anos isolado nas montanhas, apanhando, passando frio, caindo na lama e acumulando derrotas dolorosas para aprender uma técnica. Ele promete que basta você entregar a sua consciência, ceder à raiva, abraçar o orgulho e aceitar a força pronta que o sistema te oferece. Maior rival filosófico do Ryu, o Akuma, fez exatamente essa escolha. Ele olhou para o processo demorado e doloroso da maestria tradicional, achou aquilo lento e ineficiente demais e decidiu que queria o topo agora, não importasse o custo espiritual. O Akuma sacrificou a própria humanidade, a sanidade, os laços afetuosos e o direito de ter paz interna em troca de uma força avassaladora e imediata. Mas olha a tragédia da mentalidade do atalho. Ninguém ensinou esse homem a respeitar a maturidade do tempo. Ele virou um monstro terrivelmente forte por fora, capaz de quebrar ilhas no meio, mas absolutamente oco, miserável, escravo da própria obsessão por dentro. O Akuma não dominou o poder, o atalho dominou o Akuma. Agora traz essa metáfora diretamente para sua rotina, sem anestesia e sem inventar desculpas. Quantas vezes você tentou mudar de vida apelando para métricas falsas e atalhos perigosos? Quantas vezes você buscou aquela fórmula mágica do enriquecimento fácil na internet, a dieta radical impraticável que prometia milagres em 7 dias, ou o método secreto de produtividade que prometia te transformar em uma máquina sem esforço? Você prefere viver pulando de galho em galho, trocando de estratégia a cada 3 semanas e alimentando a ilusão de que um dia vai encontrar a chave secreta, de que ter a coragem visceral de sentar a bunda na cadeira e fazer o trabalho pesado, repetitivo, chato e invisível que a verdadeira maestria exige. Isso não é busca por alta performance, meu amigo. Isso é preguiça disfarçada de ambição. E o Ryu
Ryu viveu sob o terror invisível dessa escolha durante praticamente a sua vida inteira. Para ele, ceder ao Satsui no Hado seria vencer o combate de hoje de forma espetacular, mas decretar a sua morte definitiva do seu propósito como ser humano. Ele precisava lutar todos os dias contra a tentação do caminho fácil para manter a clareza de que o crescimento de verdade não pode ser comprado, encurtado, terceirizado ou até falsificado. A força real não é o que você recebe de fora, é o que você se torna por dentro durante o processo de suportar as dificuldades. E aqui entra uma camada ainda mais profunda dessa dinâmica humana, porque a gente prefere a ilusão do atalho em vez de abraçar a realidade da construção gradual. Porque o atalho protege o nosso ego da vergonha do erro. Porque o atalho protege o nosso ego da vergonha do erro. Quando você busca uma promessa milagrosa e ela falha, você tem a desculpa perfeita para culpar o método, culpar o curso, culpar o professor ou culpar as circunstâncias externas. A dieta não funcionou para mim, o mercado tá saturado, esse sistema não serve para minha rotina. O atalho funciona como um escudo covarde que impede você de olhar no espelho e assumir que a responsabilidade da falha foi unicamente sua. Quando você decide trilhar o caminho tradicional, aquele do treino básico, da prática diária sem holofotes, da leitura lenta de livro por livro e da disciplina sem aplausos, você fica completamente desprotegido. Se você falhar aí, a culpa não é do método, é da sua falta de constância. E é exatamente esse medo da falha honesta que faz a maioria das pessoas continuarem no mesmo círculo vicioso dos iniciantes eternos. Aqueles indivíduos que planejam tudo, compram todos os materiais, organizam todas as pastas no computador, mas nunca colocam a mão na massa de verdade. E quando a mente humana é contaminada por essa urgência desesperada por resultados visíveis, surge o segundo grande drama psicológico da nossa época: a incapacidade absoluta de tolerar a lentidão orgânica do aprendizado. Para a mente imatura, viciada na velocidade da tecnologia moderna, o progresso devagar não é visto como parte natural da fundação de um prédio. Ele é interpretado como um fracasso pessoal e humilhante. Sabe por que a esmagadora maioria das pessoas abandona a jornada da transformação pessoal nos primeiros 2 ou 3 meses? Não é porque a meta era impossível, nem porque faltou inteligência ou talento natural. É porque elas chegam em um fenômeno chamado o platô do aprendizado ou o platô do potencial latente. É aquele período incrivelmente silencioso, monótono e chato, onde o entusiasmo do começo simplesmente some, a novidade perde o brilho, os elogios dos outros somem e o seu esforço diário parece não gerar impacto visível nenhum no espelho, na conta bancária ou no conhecimento. O Ryu passa praticamente a vida inteira vivendo dentro desse platô. Ele repete o mesmo soco simples, a mesma postura de esquiva, a mesma respiração profunda e a mesma caminhada solitária em cenários desolados milhares e milhares de vezes, sem holofotes, sem plateia gritando o nome dele, sem ninguém dando tapinhas nas costas para inflar o seu ego e sem a possibilidade de postar uma foto bonita nas redes sociais para ganhar validação de pessoas desconhecidas. Ele treina na escuridão simplesmente porque entende que a maestria é o respeito pela repetição do básico. Para a mentalidade do indivíduo moderno, viciado em notificações, curtidas e aplausos imediatos, a rotina do Ryu pareceria um suplício insuportável, um verdadeiro pesadelo existencial, porque se o nosso resultado não vem embalado para o presente em tempo recorde, a gente entra em desespero e colapso emocional. Se você estuda durante 2 meses e não ganha uma promoção na empresa, você se convence de que o trabalho duro não vale a pena. Se você treina durante 1 mês e o seu corpo não se transforma drasticamente, você abandona a academia dizendo que a sua genética é ruim. Se você tenta abrir um negócio e não fica rico no primeiro ano, você diz que o mercado tá falido e que nada funciona para você. Se a recompensa não é rápida, estrondosa e imediata, o que sobra dentro de você? Sobra a frustração, a vitimização e o vazio. Toda vez que o Ryu olhava para as próprias mãos calejadas e machucadas após perder um duelo decisivo contra lutadores como Saga, Akuma ou Bison, ele não usava a derrota como desculpa para se odiar, para chorar pelos cantos ou para desistir da sua jornada. Ele olhava para a falha
trabalha com uma frieza cirúrgica, enxergando a derrota como um relatório preciso e honesto que apontava exatamente onde o ego dele ainda era frágil e onde ele precisava melhorar no dia seguinte. Mas o seu ego não aceita encarar as próprias imperfeições sem entrar em crise de identidade. E aqui que entra a virada de chave filosófica mais profunda da história do Ryu, ensinada pelo seu mestre Guken, o conceito do Mu no Ken, o poder do vazio ou o poder do nada. Guken ensina o Ryu que a verdadeira força de um guerreiro não vem de acumular mais coisas para dentro de si, não vem de colocar mais raiva, mais ganância, mais ansiedade, mais títulos ou mais expectativas irreais sobre o futuro. A verdadeira evolução vem da capacidade brutal de esvaziar o próprio ego. Esvaziar o ego significa destruir a necessidade de provar algo para os outros, significa parar de se importar com a opinião de quem não constrói nada ao seu lado, significa aceitar ser um iniciante sem sentir vergonha e entender que o silêncio e o tempo são os melhores construtores de caráter que existem. Essa lição não enfraqueceu o Ryu, ela retirou das costas dele o peso esmagador da ansiedade. Foi a prova filosófica e matemática de que o universo não vai acelerar o ritmo natural das coisas só porque você está impaciente e mimado. E o que a maioria de nós faz quando a nossa impaciência bate de frente com a realidade dura da vida? A gente tenta dobrar a aposta no erro, a gente muda de meta de novo, pula para o próximo objetivo brilhante da moda, começa um curso novo antes de terminar o anterior e finge para si mesmo que está no controle da situação. Mas no fundo da sua alma, quando você deita a cabeça no travesseiro à noite, fica aquele rastro humilhante de projetos inacabados, promessas quebradas e um sentimento sufocante de culpa por saber que você está desperdiçando o seu potencial humano. Olha para o seu histórico recente e faz um diagnóstico honesto, sem anestesia. A gente vive em uma cultura doentia que é absolutamente apaixonada pela estética do sucesso, mas que tem pavor do trabalho invisível. É o sujeito que consome montanhas de livros, vídeos e podcasts de desenvolvimento pessoal para se sentir moralmente superior às outras pessoas, mas que não consegue ter a disciplina básica de manter 30 minutos diários de estudo compenetrado sem checar o celular 10 vezes. Isso é a perversão e a corrupção da própria ideia de crescimento. É você usar o consumo de conteúdo sobre evolução pessoal como uma anestesia barata e covarde para esconder de si mesmo a incapacidade de encarar o desconforto da prática real. Você finge que está escalando a montanha da sua vida, mas a estrutura que a sua impaciência constrói é feita de papelão e desmorona na primeira tempestade ou no primeiro obstáculo do mundo real. Se você continua aqui comigo escutando atentamente cada palavra desse vídeo, significa que existe uma parte muito consciente dentro de você que está profundamente cansada de se enganar, cansada de dar desculpas e esgotada de viver uma vida abaixo do seu verdadeiro potencial. E essa honestidade nua e crua é o primeiro sinal real de maturidade emocional. Agora eu quero que você descontraia a musculatura dos seus braços agora. Solta a respiração que está represada no meio do seu peito. Alivia o peso acumulado na nuca e permite que a sua mente saia desse estado de alerta constante por alguns instantes. Tudo que está te preocupando do lado de fora, a lista de tarefas pendentes, as cobranças da sua rotina e a ansiedade sobre o seu futuro, pode esperar um pouco. Agora é o seu momento de reorganizar a casa por dentro. Nós passamos o vídeo inteiro mapeando como o seu vício por atalhos rápidos e o seu medo de falhar com a sua impaciência infantil travam a sua vida através da figura do Ryu. Agora, a gente vai desarmar essa estagnação com a nossa terapia em 3 passos práticos, cirúrgicos e aplicáveis para você colocar em prática na sua rotina. A primeira etapa, eu quero que você isole o problema
mapeando onde você está tentando comprar a vitória sem pagar o preço do processo. Examine a sua vida hoje com frieza absoluta e escolha uma área específica: a sua saúde física, suas finanças pessoais, a sua carreira profissional ou seus estudos. Onde é que você sabe lá no fundo que está esperando uma pílula mágica, um hack milagroso ou um atalho fácil, em vez de encarar a rotina diária e chata que precisa ser feita? Mapear esse ponto cego sem inventar historinhas para se proteger e sem culpar os outros é o primeiro passo indispensável para você reassumir o controle da sua história. A segunda etapa, eu quero que você quebre a paralisia, execute a ação do tijolo nas próximas 24 horas. Você vai escolher uma tarefa ridicularmente pequena, mas absolutamente não negociável, que exige disciplina e que o seu cérebro, viciado em recompensas rápidas, considera insignificante demais. Pode ser estudar 20 minutos focados de um assunto difícil, sem abrir nenhuma outra aba no navegador e sem encostar no celular. Pode ser fazer uma rotina simples de exercícios no chão da sua sala, sem música para distrair. Pode ser escrever uma única página do seu projeto pessoal, aceitando com maturidade a ideia de que ela vai sair imperfeita. Destrua a ilusão infantil de que mudar de vida exige um evento grandioso ou uma revolução da noite para o dia. O Ryu só se tornou um mestre lendário porque entendeu que a montanha mais alta do mundo é conquistada colocando-se em um único tijolo com perfeição todos os dias. E a última etapa, eu quero que você liberte a sua mente, substituindo a obsessão pela linha de chegada pela devoção ao caminho. A sua jornada pessoal não é uma corrida de 100 metros contra o relógio das outras pessoas nas redes sociais. Você não precisa ter a sua vida perfeitamente resolvida até ano que vem para ter o direito de estar em paz com seu progresso diário. Perdoe de verdade a sua versão do passado que desistiu no meio do caminho porque ficou assustada ou porque não viu resultados imediatos. O seu valor real como ser humano não está na velocidade com que você alcança os seus objetivos aos olhos do mundo, mas na firmeza de caráter com que você se levanta todos os dias de manhã para continuar caminhando, mesmo quando ninguém está olhando e ninguém está te aplaudindo. Permita-se descer desse pódio de cobranças irreais e neuroses que você mesmo construiu ao longo dos anos. Entenda de uma vez por todas que a lentidão do seu processo não é um sinal de fraqueza ou incapacidade. É a única garantia de que a sua base está sendo construída sobre rocha sólida e concreta e não sobre areia movediça da pressa. Mudar a nossa postura diante da vida dói e exige coragem, mas passar a vida inteira preso na cela fria da estagnação dói infinitamente mais. E se esse papo te fez parar para pensar e trouxe alguma clareza para sua semana, fortalece o canal se inscrevendo no Nerd Animal e deixando seu like. Eu sou o Mortis e a nossa proposta aqui é simples: resgatar aqueles personagens incríveis que marcaram a nossa infância nerd e usá-los como um espelho psicológico para encarar a vida real de frente. Mande esse vídeo para aquele amigo que está precisando desse choque de realidade para voltar a caminhar e deixe nos comentários qual é o tijolo prático que você vai colocar na sua rotina a partir de hoje. Cuida bem da sua mente e até a próxima, mutantes da internet.